Olá pessoal, sou Flávio Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, pois o like é importante para a seção do conteúdo da plataforma do YouTube. Me deixa indignado quando um presidente da República, que eu não considero como meu representante diante de sua mediocridade e sua covardia, chamar Paulo Freire de energúmeno, não é? Que é a mesma coisa de satanista, idiotizado. Paulo Freire, ele ganhou somente 35 títulos de doutor honoris causa por universidades europeias, americanas, estadunidenses, né? E na América do Sul. Paulo Freire, esse livro do Paulo Freire, Ação Cultural, foi lançado por Harvard, né? Porque Paulo Freire é um energúmeno. Pedagogia do Oprimido foi lançado no Chile, em 68, publicado no Chile, na democracia, e depois da morte de Salvador Allende, ele sai do Chile, assassinado por Pinochet. Esse livro fala da alfabetização, mas esse livro que assusta, né? Essa direita reacionária, por quê? Esse livro é dividido em 4 capítulos, não é? A justificativa, a concepção de educação de depósito bancário, a ação da dialética e a antidialética, tá? A dialética, ela é uma concepção hegeliana, mas ela é transformada de uma ação, como poderia dizer, uma ação transcendental, uma ação não factual, quando Marx a transforma em ação, uma dialética materialista histórica, né, que quebra com o conceito, inclusive, da ontologia, tá? Que é um conhecimento abstrato, é a palavra correta, né? A dialética hegeliana ela era abstrata. Na tese a Feuerbach, a tese 11, Marx, que é um admirador de Feuerbach, que também é hegeliano como ele vai dizer que até agora os filósofos têm interpretado o mundo e cabe aos filósofos mudá-lo. E a mudança só vem através da praxis, que Paulo Freire pega. A praxis, a prática em ação. É o materialismo histórico dialético. O Paulo Freire defendia simplesmente, né, como Sócrates defendia na maêutica, que eu falei recentemente, que o professor deve ser o mediador do conhecimento, um lapidador de ideias, né, a fim de criar a capacidade crítica do aluno através da reflexão para que ele consiga o empoderamento da cidadania. Eu anotei algumas questões que fica difícil porque Paulo Freire é gigantesco. Para falar de Paulo Freire, né? Paulo Freire, na última entrevista, ele fala, é belíssima, eu vou deixar aqui os links, né? Que a última entrevista que ele deu em 97, se eu não me engano, no mês de abril, ele fala que está muito feliz por ver a Marcha do Sem Terra, né? Por quê? É um exercício da busca constitucional e um entendimento de que a sociedade tem que estar unida, principalmente os mais pobres, porque o individualismo não leva a lugar nenhum. E é um trabalho que está sendo ativamente feito pelo neopentecostalismo, né, que não tem base nem cristã, não é? Porque os segmentos do protestantismo ou vem de Lutero, ou vem de Calvino, ou vem de John Hus, mas o neopentecostal, o novo pentecostalismo, eles não possuem base. E aí o cara faz um cursinho de internet de 6 meses, aluga um lugarzinho e prega, e as pessoas vão lá em busca de esperança,
e aí é um erro grave, até porque as pessoas geralmente vão para a igreja não pela fé, mas vão para orar para pedir um emprego, orar para ter um carro, orar para ter uma cura de uma doença, né? Se esquecem do livre-arbítrio, se esquece que a religião nada mais é do que uma questão espiritual, né? Quando eu falo de Paulo Freire, eu me remeto a Marx. Nesse livro, A Miséria da Filosofia, Marx parece que adivinhar, como Nostradamus. Ele fala nesse livro, que é uma crítica a Proudhon, que é o saco de pancada principal de Karl Marx. Proudhon escreve A Filosofia da Miséria e ele lê e enfurecidamente, em meses, ele escreve A Miséria da Filosofia. E ele cita nesse livro, em um parágrafo, que haveria momentos em que o homem venderia sentimentos, né? E aí você vai numa igreja neopentecostal, você vê lá, aceita-se dízimo com cartão de crédito. É uma coisa absurda, né? Como se a fé fosse vendível, né? David Harvey, né? Nas 17 contradições e o fim do capitalismo, na página 160, ele fala que desde a época do nascimento da Revolução Industrial, a burguesia era radicalmente contra a construção de pensamento reflexivo da classe trabalhadora, porque perceberia mais-valia e se rebelaria, né? Como ocorreu com o movimento ludista de Ned Ludd, que foi linchado e executado em praça pública. O ludismo, para quem não sabe, foi um movimento dos trabalhadores da Inglaterra que destruíam as máquinas, porque eles viam que a cada momento que chegava uma máquina numa indústria, no dia seguinte 20 ou 30 trabalhadores eram demitidos, tá? E hoje a robótica faz isso, mas não há reação nenhuma, e aí a gente vive uma crise de desemprego estrutural. Escritos ficcionais de Marx, né? Que outro dia eu contestei uma professora de educação física de extrema direita que disse que Marx era satanista através desse livro, né? Pelo um ensaio de uma peça chamada Olanem, uma peça teatral. Mas ao mesmo tempo que ele escreve a peça e ela classifica Marx com 17 anos como satanista, Marx escreve para o pai dele que todo bem que um homem pode ter é um bem que faça bem ao mundo, à sociedade, né? Edgar Morin fala, né? Introdução ao pensamento complexo, nas cegueiras do conhecimento, né? Inclusive no princípio do conhecimento pertinente, né? Da necessidade de nós sermos cidadãos planetários e agindo local para haver uma reação global. A proteção do ecossistema, por exemplo, local, ela pode afetar o mundo todo. É um dos exemplos que Edgar Morin tem, ele dá nesse livro, e ele é o pensador da educação vivo no planeta mais respeitado. Quando Marx fala, né, aliás, quando o Paulo Freire fala que o homem é sujeito da história e também fala da assunção crítica, não é? Eu me remeto ao 18 Brumário de Luiz Bonaparte, porque, salvo engano, na página 27, Marx diz que o homem faz a sua própria história, mas não de acordo com a sua vontade, e sim com a predeterminação imposta pela elite, onde Marx questiona os jovens hegelianos, não é? Mas também diz que todas as ideias da sociedade de todos os tempos são as ideias da classe dominante, tá? E também, né, quando fala que o homem tem que ter a assunção da história, porque o homem tem que construir a sua própria história a partir da liberdade, da libertação dessa servidão que ele sofre, porque não tem uma capacidade crítica, porque o Estado sabe qual é a arma que liberta o homem e retira essa arma do ser humano para que ele seja sempre subserviente, não perceba a exploração que sofre, né? E a mais-valia se configura
E é claro, nos manuscritos econômicos e filosóficos, quando Marx fala que o salário é uma luta árdua entre o burguês que paga e o trabalhador que ganha, porque o burguês quer pagar menos e o trabalhador quer ganhar um pouco mais para viver com dignidade. Isso já mostra que não há conciliação de classes. E a prova viva é a existência da classe trabalhadora proletarizada sem direitos. Então não há conciliação de classe, e aí é um erro histórico do PT em acreditar que a burguesia vassala da elite aceita a conciliação de classes, né? Tanto que na reforma, né, transformou o que era judicializado por lei em negociável por força de poder, né? De um lado tem a burguesia que detém o capital e os meios de produção, e do outro o trabalhador que só tem a força corporal para ser vendida. Desumanização, né? No Manifesto Comunista, Marx fala da desumanização do ser humano, desde do princípio da história, né? Se a gente se remeter à pré-história do homem caçador e coletor, né? O homem já percebe a maldade, que é possível fazer maldade. O mais forte, mas menos ágil, escravizava o mais fraco, mais ágil para caçar para ele. Tá? O contrato social que o homem aceita para sair do estado de natureza e entrar no Estado vem com um único objetivo: que o Estado gere condições de seguridade social a toda a espécie humana, que o neoliberalismo nega, tá? Mas que o estado de bem-estar social de Rousseau prega, diferente de Thomas Hobbes e John Locke. Por último, eu vou fazer uma crítica. Eu não sei qual é o pior ministro que existe nesse governo, né? O mais boçal, se é Abraham Weintraub ou se é Ernesto Araújo, porque um acredita em terra plana e o outro pega George Orwell, 1984, e elogia. Mal sabe ele que George Orwell era anarquista, né? Ele, na última audiência convocada na Câmara para falar sobre porque o ministro da Educação deveria defender as universidades, e ele faz ao contrário, ele sataniza as universidades, chama as universidades de balbúrdia, de antro de comunistas, e aí quando perguntaram para ele o que é comunismo, ele disse, é o que está aí. O que está aí é o quê? Ele, é o comunismo. Mas o que é o comunismo? É o que está aí. E aí eu lembro do Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, quando o Chipó contava aquelas histórias, né, que viajava, né, e o João Grilo, mas como assim, Chipó? E o Chicó respondia, não sei, só sei que foi assim. Né? Ele parece um Chicó, né? Faz piada de mau gosto, só debate ou só fala mal da esquerda, né? Nos antros dos direitas reaças, mas foge de qualquer debate com o intelectual de esquerda e foge de qualquer argumentação. Por exemplo, né, ele disse que as universidades tinham plantação de maconha. Era mentira. Era em terrenos ao redor da universidade, que não pertenciam à universidade. Mas foge da pergunta de um deputado quando ele fala tem mais droga no avião do presidente do que nas universidades. E você relega todo o trabalho universitário, né? A Universidade de Recife, Federal do Recife, por exemplo, descobriu o vírus da chikungunya, né? Que causa deficiência mental em crianças que são mordidas pelo mosquito. Existem projetos aí no Brasil até para a cura de câncer, desenvolvido por universidades federais. E aí ele sataniza as universidades federais. Eu só posso entender que tem um objetivo, é privatizá-las. E, né, critica a Uni, porque a Uni não tem eleição. Engraçado, no governo do PT, os reitores eram eleitos pela universidade. Agora é indicado pelo presidente, que pergunta se ele é de direita ou de esquerda. E aí fala que a ideologia da esquerda é que domina. Ele, quando fala, ele já fala cheio de ideologia e raivosa. É a mesma coisa que você pregar a escola sem partido.
A escola sem partido, a partir do momento que fala sem partido, é porque tem partido. Você não pode, quer dizer, falar sobre uma revolução industrial e falar das críticas de Adam Smith, que fala da mão invisível do mercado, que significa que Smith pensava que a mão invisível do mercado diminuiria com o passar dos tempos, né, as desigualdades sociais. Isso no século XVIII, no século XIX, Marx percebeu que aumentou. E aí ele vai fazer crítica à riqueza das nações de Adam Smith, que eu tenho, né? Porque a burguesia se apaixonou pelo Deus dinheiro, né? E satanizou e proletarizou a classe trabalhadora. Entraub, não fala que banqueiros são comunistas, justamente banqueiros. Banqueiros são donos de meio de produção de dinheiro através da ociosidade. Não produzem riqueza para o país, não geram empregos, só extorquem a todo momento dinheiro do Estado. E a situação deles, são tão protegidos que para um banco ter seu dinheiro tirado para levar para a sede do Caixa Forte, homens armados ameaçam a segurança da vida dos cidadãos, mas nós não temos arma nenhuma para se defender do assalto praticado pelos banqueiros, que demitiram, em 2017, 20 mil funcionários. Essas armas que usamos hoje, né, caixa eletrônico, bank phone, está tudo criando um desemprego estrutural. Às vezes penso em me negar a utilizar esses instrumentos, porque nós estamos fazendo um serviço que deveríamos ser remunerados e não somos, uma mais-valia indireta. E caminhamos para uma sociedade que até 2030 o Brasil perderá 16 milhões de vagas de desemprego que serão cobertos pela robótica, Revolução 4.0, a robótica. Os especialistas aconselham as pessoas se prepararem ou estudarem áreas de humanas. Por quê? Porque a máquina ainda, e espero que demore muito, não tem empatia humana, não é capaz de dialogar ou de possuir sentimentos de diálogo. Então é uma área que ainda vai perdurar algum tempo. Não é? Mas a área de exatas, elas vão ser substituídas. O Uber, por exemplo, só parou os testes com carros sem motorista porque houve um acidente na Califórnia com um carro sem motorista que matou uma pessoa e eles estão revisando o projeto. Mas é o princípio de carro sem motorista. Princípio do fim do emprego do motorista de ônibus, de caminhão e por aí vai. Né? E a concentração de riqueza que leva, como David Harvey diz nas 17 contradições, a contradição do capital. Por quê? Concentra tanto dinheiro que não deixa como o trabalhador proletariado gerar mais riqueza para ele acumular, porque não possui, né? E causa um mar de desempregados que eles se protegem com seguranças particulares, enquanto o povo na esquina ao lado passa fome, pede o que comer e muitas vezes é satanizado, como fez João Dória recentemente quando jogou água nos moradores de rua. Essa é a minha participação. Paulo Freire é uma pessoa que me inspira, né? E quando medio o conhecimento, procuro me espelhar nas reflexões do grande mestre. Até a próxima.